Olá pessoal, bem-vindo a mais um recap. Hoje vou explicar um filme de desastre de ficção científica americano de 2022 chamado Moonfall. O filme começa em 12 de janeiro de 2011, quando uma equipe de astronautas parte em uma missão para consertar um satélite no espaço sideral. Tudo vai bem até que o astronauta Brian Harper percebe um enxame de criaturas da nanotecnologia voando em direção a eles. O enxame ataca o satélite e a nave espacial, fazendo com que Marcus seja jogado fora. Harper tenta ajudá-lo, mas infelizmente é puxado de volta para a espaçonave. Ele consegue entrar no ônibus e tenta entrar em contato com Marcus, mas sem sucesso. O comandante, Jocinda Fowler, está inconsciente devido ao acidente e decide levar os sobreviventes de volta à Terra. 18 meses após o acidente, Harper testemunha ao tribunal sobre o que estava acontecendo na época, enquanto a comandante Jo também se apresenta como testemunha, mas todos acabam concluindo que o acidente foi resultado de erro humano. Desde então, Harper caiu em desgraça pela NASA e se divorciou de sua esposa, que decide se mudar para Nova Jersey depois que eles perderam a casa. 10 anos depois, um mega-estruturalista chamado K.C. Zeman se infiltra na Universidade da Califórnia, acessando seu telescópio para coletar informações sobre a Lua. Acontece que ele é apenas um homem comum que trabalha em um restaurante de fast food, onde recebe um e-mail que confirma sua hipótese maluca sobre a atividade incomum da Lua. Ele tenta entrar em contato com a NASA várias vezes, mas suas ligações são ignoradas. Mais tarde, ele encontra um jornal e tem a ideia de conhecer Harper na comemoração do Dia do Astronauta. Enquanto espera no museu, ele conta às crianças uma história sobre a Lua, afirmando que a Lua é na verdade uma megaestrutura. Não muito tempo depois, Harper aparece e Zeman tenta apresentar suas pesquisas e informações sobre a Lua se aproximando da Terra, mas ele acha que Zeman é louco e o dispensa. A segurança ainda tem que tirá-lo do museu. Assim que ele é levado, ele joga todos os papéis para Brian, esperando que ele leia mais tarde. Depois, Zeman visita sua mãe, que sofre de Alzheimer. Ela nem reconhece o próprio filho. Por outro lado, o comandante Jo ainda está trabalhando na NASA e é informado de que a órbita da Lua mudou. Eles também notam uma atividade estranha na Lua, mas neste momento eles ainda não têm ideia do que seja. Enquanto isso, Harper agora vive sozinho enquanto sua ex-esposa, Brenda, se casou com outro cara chamado Tom e tem 2 filhas com ele. Ela liga para Harper para informá-lo de que seu filho, Sonny, está sendo preso pela polícia no noticiário. No dia seguinte, ele vai para sua audiência de fiança. Como Harper continua interrompendo durante a audiência, o juiz precisa adiar a audiência por uma semana, o que significa que Sonny terá que ficar na prisão por esse período. Para piorar as coisas, Harper ainda tenta subornar o juiz para deixar Sonny sair. Jo e sua equipe finalmente descobrem que a Lua está indo em direção à Terra e seus detritos do tamanho de uma cidade atingirão a Terra em 3 semanas. Eles também encontram um buraco na superfície da Lua, o que significa que seu tempo está ficando cada vez mais curto. Pouco depois, a notícia sobre a Lua vaza para o público e vira tendência nas redes sociais. O general Doug Davidson, que acaba sendo o ex-marido de Jo, imediatamente liga para Jo para confirmar a informação enquanto pergunta a condição de seu filho, Jimmy. A NASA realiza uma coletiva de imprensa para esclarecer tudo, dizendo aos outros para se acalmarem e nada com que se preocupar. No entanto, todos entram em pânico. O caos acontece em todos os lugares e os compradores frenéticos continuam estocando suprimento. Ao mesmo tempo, a NASA organiza um lançamento de ônibus espacial com uma equipe de 3 astronautas para investigar suas descobertas na superfície da Lua. Infelizmente, assim que eles lançam uma sonda no buraco da Lua, o mesmo enxame aparece e ataca o ônibus espacial. Ele invade o ônibus e mata toda a tripulação. Por outro lado, todos começam a evacuar e as notícias também começam a mencionar que a Lua é na verdade uma espécie de megaestrutura orbital, o que choca Harper. Ele encontra imagens de Zeman falando sobre a anomalia da Lua, então ele decide se aproximar dele. Zeman revela que estuda planetas distantes há anos, em busca de megaestruturas que orbitam em nosso sistema solar. Logo depois, um tsunami atinge a Califórnia, onde Harper tem que ajudar Zeman quando ele é arrastado pela água. Felizmente, eles ainda são capazes de sobreviver. De volta a Jo, seu colega desiste ao perceber que foi derrotado pela natureza, mas ela ainda quer lutar. Ela vasculha os antigos arquivos da NASA e encontra imagens de câmeras dos trajes de Harper durante sua missão fracassada. De repente, ela é confrontada por Odenfield, um arquivista que sabe que a NASA estava cobrindo algo durante o pouso da Apollo na Lua de 1969. Mais tarde, ela realiza uma reunião de conferência com os militares, que planejam lançar armas nucleares na Lua. Ela está confiante de que existe a possibilidade de fazer a Lua voltar à sua órbita original sem destruí-la.
Alguns momentos depois, Jo liga para Doug para discutir sobre um EMP chamado Zulu X-Ray-7, no qual ela acredita que resolve tudo. À noite, Zema e Harper são apanhados e levados para as instalações da NASA. Jo entra na sala enquanto Harper esclarece que não quer mais receber ordens dela, mas não pode fazer muito agora. Jo planeja atacar o enxame, pois acredita que matá-lo pode impedir que a Lua se aproxime da Terra. Ela pede a ajuda de Harper porque o enxame reconhece a tecnologia humana e ele é o único piloto capaz de pousar um ônibus espacial sem energia. Depois que todos concordam com a missão, eles pegam um ônibus espacial de um museu, esperando que ainda esteja funcionando. Zema e Jo mais tarde encontram o Coronel Reed e o Capitão Avery, que os ajudarão na missão. O EMP também foi preparado e está pronto para ser usado sem permissão da Terra. Antes de partirem, Jo liberta Sonny da prisão e o leva para a base aérea, onde ele finalmente encontra seu pai novamente. Quando um grande terremoto ocorre e outro desastre é iminente, Jo e Harper agem rapidamente para colocar a missão em movimento. Todos, incluindo Sonny e Jimmy, começam a evacuar enquanto Zema é convidado a se juntar à missão, pois sabe mais sobre megaestruturas do que eles. Todos embarcam no ônibus espacial e se preparam para o lançamento. Para a sorte deles, eles conseguem se lançar e partir da Terra pouco antes de uma enorme onda oceânica causada por anormalidade gravitacional os atingir. No entanto, uma das máquinas de repente morre e eles começam a perder velocidade. Zema e Jo entram em pânico, mas graças à habilidade de Harper, eles finalmente conseguem chegar ao espaço sideral. No espaço, eles reabastecem a espaçonave antes de seguir para a Lua, que quase colide com a Terra. Também é visto que os detritos da Lua começam a chover sobre a Terra. Enquanto isso, Sonny, Jimmy e Michelle conseguem escapar da água e estão a caminho do Colorado. Não muito tempo depois, Doug liga para Jimmy para garantir que eles estejam seguros. Infelizmente, eles são roubados por ladrões e são forçados a andar enquanto procuram outro carro. À medida que a Lua se aproxima, ocorre outra mudança gravitacional, fazendo com que as pessoas sejam puxadas para o ar. Michelle, Sonny e Jimmy chegam à casa de um parente de Sonny, mas uma senhora aparece e começa a atirar neles porque acha que são intrusos. Tom, que na verdade é o novo marido de Brenda, sai para buscá-los. Eles se reúnem na casa de Tom, mas o meteoro continua atingindo e Michelle sugere que eles sigam imediatamente para o Colorado. O trio finalmente chega à Lua e coloca o EMP no local predeterminado como isca. O enxame então aparece e cerca o EMP. No entanto, pouco antes de Harper detonar o EMP, o enxame os percebe e começa a atacar o ônibus espacial. Eles quebram todos os dispositivos eletrônicos, fazendo com que o enxame recue imediatamente para o buraco. A tripulação conclui que o enxame está programado para buscar matéria orgânica em um ambiente eletrônico. Percebendo que eles têm menos de 2 horas antes que os militares ataquem a Lua, Harper sugere que eles explorem a Lua e entrem no buraco. O trio chega ao núcleo da Lua, onde Zema percebe que sua teoria sobre a Lua e as megaestruturas é verdadeira. Eles reativam o poder da nave e enquanto exploram o núcleo, o enxame aparece novamente e se dirige para eles. No entanto, a nave começa a se mover por conta própria, como se algo a estivesse controlando. Logo antes da nave ser destruída pelo enxame, eles são puxados para uma sala que o enxame não consegue invadir. O acidente deixa toda a tripulação inconsciente. De volta à Terra, enquanto Sonny e os outros estão se preparando antes de partir, os ladrões de antes aparecem e tentam roubá-los, mas Sonny e Tom os seguram com armas. Eles vão até o carro e vão embora. Pouco tempo depois, os ladrões os perseguem e tentam tirá-los da estrada. De repente, ocorre outra mudança gravitacional que indiretamente ajuda a família a fugir dos ladrões. Sonny e os outros conseguem sair de uma rampa em segurança enquanto os ladrões batem seus carros. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos emite uma ordem para lançar armas nucleares para destruir a Lua. Sonny e a família colocam máscaras de oxigênio quando o ar começa a ficar rarefeito. Em seguida, seguem para uma caverna por segurança. Por outro lado, Zema e Jo acordam e de alguma forma conseguem respirar sem usar máscaras. No entanto, Harper está longe de ser encontrado. Jo descobre que existem 2 entidades separadas na Lua, e uma delas está tentando ajudá-las. Harper acorda em uma sala onde conhece o sistema operacional da Lua, que assume a forma de Sonny quando criança. O sistema operacional revela que foi criado por humanos antigos bilhões de anos atrás, quando as tecnologias eram tão avançadas e as guerras eram apenas memórias de tempos passados. Acrescenta que o enxame é uma inteligência artificial para servir os humanos naquela época, mas um dia assumiu uma mente própria, transformando-se em inúmeros enxames de nanotecnologia e matando seus criadores para eliminar qualquer ameaça à sua existência. Como os enxames atacam todos os objetos eletrônicos que contêm vida orgânica, seus ancestrais
ancestrais desistiram de sua existência para que os humanos pudessem renascer um dia. Por fim, o sistema operacional diz a Harper que a única maneira de derrotar o enxame é atraí-lo para longe do núcleo para que a Lua retorne automaticamente à sua órbita. Depois disso, a tripulação se reagrupa novamente, eventualmente, encontra um novo ônibus espacial com uma arma especial equipada dentro dele. Eles fazem uma última tentativa de combater o enxame. Nick finalmente alcança os outros, mas quando Sonny e Michelle tentam encontrar Tom, Sonny é derrubado por uma árvore que o prende. De volta à Lua, o trio tenta atrair o enxame para fora do núcleo da Lua. Harper se oferece para se sacrificar para ficar para trás e elimina o enxame enquanto ordena que os outros retornem à Terra. Mas como Harper e Joe discutem, Ozema silenciosamente se tranca com o Emp e se libera do ônibus espacial. Logo após Harper e Joe se despedirem dele, o enxame emerge e seca a cápsula de Ozema. Ele então detona o Emp que mata com sucesso o enxame enquanto envia a Lua de volta à sua posição original. Enquanto isso, Harper e Joe escapam da Lua a tempo e, felizmente, estão perto o suficiente da Terra para voar em uma cápsula. Michelle resgata Sonny e os dois conseguem chegar ao bunker. No dia seguinte, Harper e Joe sobrevivem do acidente e se reúnem com suas famílias. Na Lua, a consciência de Ozema é carregada para a base da Lua. Ele é acolhido pelo sistema operacional, que assume a forma de sua mãe. O sistema operacional diz a ele que eles estão prestes a começar algo grande. Inscreva-se para assistir mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.